Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui no seminário de perseverança, seminário de vida no Espírito, sobre perseverança, que é um lugar que nós vamos viver a nossa vida inteira. Depois de ter uma experiência de Deus, depois de percebermos o amor de Deus em nosso coração, percebemos o sentido que Deus tem para a nossa vida, nós começamos a caminhar na vida no Espírito, na vida cristã. A vida cristã é a vida no Espírito, que é a vida no Espírito de Cristo. E nós já começamos a falar sobre alguns temas sobre essa vida no Espírito, a partir daqueles 4 pilares da vida no Espírito, da vida de perseverança, que é a doutrina dos apóstolos, que nós encontramos sobretudo no Catecismo da Igreja Católica, a fraternidade, a comunidade cristã, que nós vamos voltar a falar sobre ela um pouco mais à frente, a questão da vida eucarística, naqueles 2 sentidos da vida eucarística, a Eucaristia propriamente, e a solidariedade, o partir do pão da solidariedade, e a oração, a vida de oração, que nós refletimos na última vez que estivemos juntos, falamos alguma coisa de oração como relacionamento, fundamentalmente como relacionamento com Deus, esse relacionamento que acaba sendo o sustento de nossa vida como deve ser. E hoje eu quero falar sobre uma outra coisa que faz parte da nossa vida de perseverança, que é a igreja. A igreja é essa instituição divina, realizada por Jesus Cristo, querida pelo Pai desde o Velho Testamento, na figura do povo de Deus, a igreja que está presente no mundo hoje, que atualiza a salvação para os homens através da mediação da graça, da redenção que nos foi dada em Jesus Cristo. Através dos sacramentos, administrados e ministrados pela igreja, essa salvação conquistada por Jesus Cristo com sua morte e ressurreição na cruz, essa salvação nos é comunicada. Pelo batismo nos comunica a filiação divina e o perdão do pecado original. No crisma nos unge com o Espírito Santo para o testemunho no mundo de hoje. Na Eucaristia, a igreja nos alimenta com o corpo e sangue de Cristo. Na reconciliação, a igreja perdoa os nossos pecados em nome do Senhor e nos reconcilia com Deus e com os irmãos. Na unção dos enfermos, a igreja nos ministra a saúde que vem de Deus, aquilo que Deus tem de melhor para os nossos momentos de dores. E a ordem, nós sabemos, é aquela que destaca alguns de nossos irmãos vocacionados para ministrar os sacramentos, sobretudo para presidir a Eucaristia, para presidir o altar do Senhor em nosso favor. E o matrimônio, onde o casal cristão se propõe a seguir o plano de Deus para a família, abençoado pelo sacramento do matrimônio. Através desses sacramentos, a igreja administra e ministra a graça de redenção do Espírito Santo conquistado por Jesus Cristo para todos nós. A igreja ela tem uma dimensão hierárquica, ou vamos falar assim, de hierarquia, de estrutura, né? Uma dimensão hierárquica que é os diáconos, os padres e os bispos, que formam a estrutura administrativa e hierárquica da igreja, que são aqueles ordenados para estar a serviço do povo de Deus, que é a grande maioria da igreja, que são chamados leigos. Essa igreja tem uma grande influência e sempre teve uma grande influência na vida da sociedade, na vida da humanidade, porque nós não podemos pensar numa civilização humana sem a participação da igreja, sobretudo depois da vinda de Cristo. Essa igreja é importante e hoje ela tem sido muito atacada, porque ela propõe algumas normas, propõe algumas doutrinas que são necessárias para a condução do homem, para a vivência do homem moderno. E essa igreja tem sido atacada porque tem sido acusada de coisas que ela, na realidade, não fez e não realizou. Tem sido acusada de ser a razão do atraso de nossa sociedade, tem sido acusada de ser um trave para o progresso científico, tem sido acusada de ser uma coisa anacrônica num tempo de hoje. Isso porque ela se posiciona radicalmente contra aquilo que não vem de Deus e aquilo que não é de Deus, e que na realidade contrapõe a própria humanidade. Porque a igreja é o sacramento de Cristo, é o sacramento da salvação de Cristo. Ela comunica ou ela prega essa salvação para a humanidade. E essa salvação conquistada por Cristo, ministrada pela igreja, exige de nós os cristãos, exige da humanidade uma atitude de conversão e de mudança de vida para os critérios e valores do Evangelho. Porque ela está aqui para isso, para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para construir a humanidade a partir dos valores que Cristo nos trouxe e pregou.
E quando ela se posiciona, muitas vezes, a favor desses valores e defende esses valores que hoje em dia são tão descaracterizados e abandonados pela sociedade, ela acaba sendo perseguida, atacada e colocada de lado e quase que não participa mais dos destinos ou não influencia mais a sociedade contemporânea. Por exemplo, quando a igreja defende a vida desde seu nascimento, desde a sua concepção até o seu fim natural e se posiciona, por exemplo, contra o aborto. Aí vão falar que a igreja é retrógrada, que a igreja está atrasada, que a mulher tem o direito à sua barriga, que a mulher pode fazer o que ela quiser com aquele feto, embora a gente saiba que não, porque aquele feto não é ela, não lhe pertence, é uma vida própria. E nós sabemos que isso contraria a vontade de Deus, contraria o que já está explícito já no Velho Testamento, não matarás. A igreja é atacada porque não concorda com a questão da união homoafetiva, o casamento de homem com homem, de mulher com mulher, falando que a igreja é atrasada, onde já se viu não ministrar um sacramento que é o direito de todos porque um homem ama um homem e uma mulher ama uma mulher, sendo o amor o mais importante. E a igreja é atacada em relação a isso, e nós sabemos que não é assim. Desde o começo, como diz o Senhor, Deus constituiu o matrimônio como ele é constituído, um homem e uma mulher, porque a finalidade do matrimônio, além de ser a felicidade dos dois, é a preservação da raça, o nascimento de outros homens e mulheres que vão preservar, vão perpetuar a raça sobre a face da terra, no serviço do Senhor. Então, a igreja hoje em dia ela é muito atacada porque também não podemos deixar de dizer, como instituição humana, como realização humana e como uma estrutura feita por homens, ela também tem seus erros. E hoje em dia nós temos percebido muitas vezes escândalos de desvio do próprio clero, dos próprios leigos, posições equivocadas em relação a algumas coisas que não pertencem ao âmbito da igreja, colocando também a igreja em situações bastante complicadas. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja é uma instituição divina, fundada por Jesus Cristo, que coloca o Papa como seu representante na face da terra. É um sacramento porque ela é visível, mas contém uma graça invisível a comunicar à humanidade. Ela é a reserva moral e a reserva de consciência de toda a humanidade. É ela que nos trouxe o Evangelho, é ela que nos traz a vida da graça, é nela que nós vivemos, é por ela que nós nascemos para a vida no Espírito. Nós não podemos dispensar a igreja por ser exatamente uma instituição criada por Deus, inaugurada por Jesus Cristo, porque é necessária para a nossa vida. A igreja é o lugar, a nossa família é o lugar onde devemos viver essa vida no Espírito inaugurada em nós, pelo batismo, pela vida da graça. Ame a igreja, apesar das dificuldades. Ame a igreja. Ame a igreja apesar das dificuldades de relacionamento que muitas vezes nós cristãos temos com ela. Quando eu falo dificuldades de relacionamento que nós temos com ela, não é dificuldades com o sacramento, não é dificuldades contra a instituição divina, são as dificuldades que nós temos com a sua parte humana, porque a igreja é feita de homens como eu e você, falíveis como eu e você, cheios de pecados como eu e você. E muitas vezes nós temos dificuldades nesse relacionamento com essa dimensão humana. Mas ame a igreja em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo amou tanto a igreja que deu a sua vida por ela, para que ela nascesse, para que ela estivesse até hoje entre nós. Deu a ela o que lhe tem de melhor, deu a ela o seu Espírito, que habita na igreja até hoje. E porque o Espírito habita na igreja, esse Espírito pode ser dado a mim e a você. Ame a igreja, apesar de suas dificuldades. Reze pela igreja, por suas dificuldades, suas falhas e suas, vamos dizer assim, fraquezas que se manifestam em tantos de nós, em tantos de seus ministros. A igreja é uma instituição divina, volto a dizer, necessária para a humanidade, porque é através dela que Deus comunica a sua graça pelos sacramentos, comunica a sua graça e salvação pela pregação da palavra. É ela, a igreja, a garantia da nossa salvação pela pregação do Evangelho e pela certeza de que esse Evangelho é a verdade que nós precisamos. Ela tem dificuldades, é verdade,
mas ela é nossa mãe. Assim diz os documentos do concílio, ela é nossa mãe. É aquela que nos ensina, nos acolhe e nos conduz. E podemos ter algumas dificuldades com ela, mas ela é nossa mãe. Ame a igreja. Encaixe-se nela, participe dela, participe das suas propostas de evangelização, participe de seus movimentos e suas pastorais. Não reduza a sua participação da igreja simplesmente ao ir na missa ou prestar um serviço ocasional. Não, participe efetivamente da igreja e de sua vida. Encaixe-se dentro de seus ministérios, procure servir a igreja, porque servindo a igreja você estará servindo a Jesus Cristo e estará cooperando para a sua missão no mundo. Não considere a igreja somente como aquele prédio, não considere a igreja somente nos padres e bispos. Você é a igreja, você é a presença de Cristo no mundo hoje, uma presença que deve ser salvífica, uma presença que deve ser santificadora desse mundo. Viva a igreja, viva esse mistério, que é um mistério porque é divino e humano. Viva a igreja, ame a sua igreja, a igreja católica na qual nós participamos. Ame a sua igreja católica, nos seus padres, nos seus bispos, nos seus leigos, nas suas dificuldades e nas suas virtudes. Porque a igreja está aí há 2000 anos, fazendo esse benefício para toda a humanidade, não deixando a humanidade voltar à barbárie, não deixando a humanidade voltar à situação de um paganismo irresponsável e inconsciente, e sem consciência. Reze pela igreja, para que ela realize nos tempos de hoje o papel que o Senhor destinou a ela desde os tempos de sua fundação. Vamos rezar pela igreja, vamos pedir ao Senhor que olhe por nossa igreja, que agora tem passado dificuldades muito grandes de incompreensões no mundo, dificuldades dentro das suas próprias estruturas, num momento difícil que o Papa Francisco tem enfrentado com alguns de seus mais próximos auxiliares. Vamos rezar pela igreja, que deve realizar hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanto paganismo e de avanço do secularismo, tem que realizar o seu papel de ser sacramento de salvação para a humanidade. Nós te pedimos, Senhor, uma porção dobrada para a sua igreja, para todos aqueles que compõem, que formam essa igreja, o seu povo que é um povo leigo, um povo ordenado, um povo da hierarquia. Essa é a sua igreja que é o povo que caminha nesse tempo. Nós queremos, Senhor, que derrame sobre nós, igreja, e sobre toda a sua igreja, o seu Espírito Santo, para que, conduzida por Ele, possa realizar a sua missão, testemunhar o seu Evangelho, possibilitar a salvação dos homens. Derrama, Senhor, o seu Espírito Santo sobre a sua igreja como um novo Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar aqui nesse seminário, nessa jornada do Espírito, falando um pouco sobre perseverança e alguns pontos da perseverança. Fique conosco.